E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os biomas brasileiros. Nossa, muito boa essa aula. Lembrem da aula passada que foi sobre os biomas mundiais. Eu expliquei, né, como seriam os biomas que tem espalhado pelo nosso mundo, né, pelo nosso planeta. E também expliquei o que seria um ecossistema, uma biosfera e que esses biomas poderiam compartilhar espécies de fauna e de flora. E é isso aí, galera. Vamos seguir nossa aula. Os biomas que vão compor o nosso Brasil são o bioma do Cerrado, o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pantanal e do Pampa. Estou muito feliz de estar aqui e vamos seguir com nossa aula. Bem, quando a gente pensa em árvores grandes, muita quantidade de luz, muita umidade, grande diversidade de fauna, o que a gente pensa? A gente pensa em quem? Logo no bioma da Amazônia. É o bioma mais rico em espécies do Brasil. É o maior bioma brasileiro e esse bioma ele vai ter a maior floresta tropical do mundo. Gente, isso é demais. Então, o bioma Amazônia ele vai compreender por uma área na qual se encontra, né, a maior floresta, né, tropical do mundo, que seria a floresta Amazônia. Ele se estende por 9 países da América do Sul, sendo sua maior porção, né, localizada no Brasil. Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade de fauna e de flora. É muito top. Então, os principais representantes desse bioma na fauna são as onças-pintadas, os botos cor-de-rosas, araras azuis, capivaras, tatus e cobras, tanto cascavel como jararacas. A flora ela é constituída aproximadamente por 30 mil espécies, das quais quase 100 mil existentes na América Latina. Entre essas espécies de planta, galera, as mais conhecidas eu vou destacar a Vitória Regia, que é aquela plantinha que aparece em diversos desenhos, né, em diversos filmes, onde o sapo adora ficar em cima dela, aquela planta redondinha que ela fica flutuando sobre as águas, beleza? Então, quando a gente fala no bioma da Amazônia, a gente tem que entender o seguinte: é um bioma que possui uma temperatura elevada, né? Ele é quente, mas também ele possui uma grande umidade, certo? Se eu tomar um banho agora, vamos dizer que eu estou na Amazônia. Eu tomei um banho agora, me sequei, saí lá fora. Quando eu sair lá fora, eu já vou começar a suar de novo, a transpirar, porque a umidade do ar é muito grande, gente. Isso, em certos termos, é muito bom para as espécies que ali vivem. E é ótimo. As árvores, gente, elas são de grande porte. Elas são tão grandes que elas vão se dividir em estratos. A gente vai ter a copa da árvore sendo como o extrato alto, né? A metade da árvore, o extrato médio, e a parte de baixo das raízes, o extrato inferior. Elas são divididas em estratos. Isso faz com que essa floresta se feche. Essa floresta, gente, se você ver de cima, ela vai ser totalmente fechada. Mas embaixo é que está a mágica. Embaixo a gente vai ter ela toda aberta, formada por grandes árvores, e o tamanho dessas árvores e como elas fecham a floresta faz com que a luz não toque o chão. Então, impossibilitando nascer arbustos e gramíneas. Vocês vão poder ver que a Amazônia ela é completamente formada por árvores, né? Por árvores de grande porte, chegando até médio porte, né? Mas não vai ter gramíneas nem arbustos, né? Esse bioma, né, vai possuir um solo mais arenoso. Claro, vai ter uma quantidade de minerais no solo? Vai, mas ele é pobre em matéria orgânica. O processo de decomposição, gente, no bioma da Amazônia é muito grande, galera. Muito grande. Se uma espécie morreu, ela vai se decompor muito rápido, porque as árvores de grande porte, né, e entre outros decompositores que vão estar lá, vão utilizar toda essa energia tirada da matéria orgânica para ela. Lembra que eu falei lá que os decompositores, né, vão fazer a decomposição da matéria orgânica e essa energia e esses minerais vão para o solo e as árvores vão utilizar. É assim que ocorre. Então, gente, imagine uma árvore de 30 metros, o tanto de matéria orgânica e de mineral que ela vai precisar. Muito, né? Então, infelizmente, o solo lá é pobre, né, em matéria orgânica. Mais para frente eu vou explicar o que isso pode causar, né?
Então, falei para vocês da Vitória Regia, que é uma plantinha que é muito legal da Amazônia. Vamos para frente. Aqui eu tenho dois vídeos, gente. Eu vou mostrar um vídeo do boto cor-de-rosa, que é uma espécie endêmica. Ela só ocorre ali na Amazônia. E é muito lindo ele. Ele possui uma cor meio puxada para o rosa, cinzentado. Eles são parentes dos golfinhos. É um mamífero também, gente. E vocês vão ver que aqui algumas pessoas estão alimentando eles, né? No caso, vou soltar o vídeo aqui. Esse é o famoso boto cor-de-rosa. Existe até uma lenda, né, sobre o boto cor-de-rosa. Depois vocês pesquisam, vocês dão uma olhada. A água também ajuda, porque ela é bastante ácida, né? Olha quem chegou, o Reginaldo. Muito lindo. Gente, o boto cor-de-rosa, ela é uma espécie que alguns pescadores terminam caçando muito elas, né? Ou até matando, né? Por quê? Porque eles acham que essas espécies, elas prejudicam a pesca, né, desses pescadores. Então, eles vão lá e terminam matando a espécie, né? E a gente não pode matar uma espécie que é endêmica de determinado local, né? Que tem já em pouca quantidade. Para vocês terem noção do quanto eles estão errados, o boto cor-de-rosa ele só se alimenta de 700 gramas de peixe. Isso é muito pouco. Quando ele chega lá no cardume, ele só vai procurar o peixe mais velho, ou que esteja doente, ou que seja mais lento. Então, é uma espécie que não se deve ser tratada dessa forma como ela é. Outro vídeo aqui embaixo seria da Vitória Regia. Ela é uma planta, né, aquática, né? Ela fica em cima da água, ela possui espinhos, que é para se proteger dos seus predadores, e essa planta, dependendo do tamanho dela, ela pode aguentar uma pessoa até de 60 quilos em cima dela. E é isso que vai acontecer. Nesse viram? Tem uma criança em cima da planta. Muito legal, gente. Isso é muito lindo. Vamos lá. Então, o bioma da Amazônia ele compreende uma região de clima quente, úmido, como falei a vocês, né? Apresentando umidade do ar elevada durante todo o ano. O índice pluviométrico também é elevado, sendo mais de 2.000 milímetros de chuva proveniente da própria floresta. Gente, a própria floresta vai fazer sua chuva. Vocês já viram isso? É muito interessante. O que vai acontecer? Vai acontecer um processo de transpiração. As folhinhas, elas vão perder água das plantas para o meio ambiente, certo? Essa água, né, vai se tornar a umidade do ar. Então, essa água ela vai subir, vai ocorrer um processo que a gente chama de precipitação e condensação da nuvem. A nuvem vai ficar cheia e vai cair chuva, né? Então, a própria floresta vai formar sua chuva. Isso é muito legal. Então, ela vai possuir 90% de umidade, né? A Amazônia, ela vai consumir 80% de todo o oxigênio que ela produz. Gente, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo. Vou explicar por quê. Ela ajuda, claro, ela libera uma grande quantidade de oxigênio, que é muito bom, né, para o meio ambiente. Mas ela consome quase 80% do oxigênio que ela produz. Ah, por quê, professor? Porque lá, gente, a gente tem espécies de flora de grande porte. E também tem a fauna que precisa desse oxigênio, certo? Então, o que ela produz de oxigênio, ela vai estar consumindo. Ah, a planta respira, professor? Respira. À noite, elas liberam oxigênio. Ou, perdão, de dia, elas vão liberar o oxigênio. Mas à noite, elas vão captar, certo? Para os seus processos químicos, beleza? E o pulmão do mundo, gente, vai estar presente nos oceanos. São as microalgas, certo? Elas vão produzir a maior quantidade de oxigênio, né? Do nosso planeta. E elas não vão consumir todo esse oxigênio, beleza? Então, vai estar nos oceanos. Alguém chegar para você, a Amazônia é o pulmão do mundo. Você diz, não. A ela auxilia, ela ajuda, mas ela não é o pulmão do mundo, porque ela consome quase todo o oxigênio que ela produz.
Então, as plantas elas são perenes. Ah, professor, o que é isso? Gente, perenes quer dizer que essas plantas elas vão ter suas folhas verdinhas sem cair intactas durante todo o ano. Durante todo o ano. Diferente das plantas caducas ou caducifólias, que eu falei para vocês, que são plantas que fazem com que suas folhas caiam e elas mudem, dependendo da estação do ano. Aqui não. Independente da estação do ano, as folhinhas vão estar lá intactas, verdinhas. Por isso que é chamado de perenes. E nesse bioma, a gente pode encontrar, como eu falei para vocês, árvores de 30 a 60 metros. Nesse bioma também, gente, é onde a gente encontra, certo? Árvores que possuem a maior folha do mundo. A folha pode chegar a 2,5 metros, certo? De tamanho, de altura. É muito gigante. Ela é muito maior do que eu, né? Se eu tenho uns 60, imagina uma folha de 2,5. Gigantesca. Então, esse bioma encontra essa folha também, a maior folha do mundo, que está naquela fotinha ali do início. Nesse rapazinho aí que vocês estão vendo. Isso é a maior folha do mundo. Beleza? Então, vamos seguindo. E toda essa biodiversidade de fauna e de flora, ela sofre constante ameaça por conta do desmatamento, gente, e de queimadas que ocorrem para a abertura de pecuárias, né, e agriculturas. Todas essas áreas que vocês estão vendo nas imagens estão desmatadas, gente. Até alguns produtores constroem fazendas ilegais, né, para a produção de carvão, para também o comércio ilegal de madeira. Então, isso afeta diretamente a flora e a fauna, né, desse ambiente. Então, diga não ao desmatamento, beleza? Vamos seguindo. Próximo bioma é o Cerrado. Ele é o segundo maior bioma brasileiro, ficando atrás do bioma da Amazônia. Ele localiza-se entre o Mato Grosso do Sul, entre a Bahia, Minas Gerais e entre outros estados, né? O clima dele vai ser tropical, quente, com 2 estações bem definidas, né? Então a gente vai ter o inverno e o verão. O verão muito quente, o inverno meio chuvoso. O solo, gente, ele vai ser um solo arenoso e um solo pouco fértil. Ele vai ter vai ser um solo bem ácido, né? E esse solo ele vai ter uma baixa capacidade de reter água, beleza? Então, o cerrado ele vai apresentar uma formação vegetal com gramíneas, a gente vai ter grande quantidade de gramíneas e árvores pequenas, não vai ser árvores grandes como no bioma da Amazônia, árvores pequenas com casca grossa, né? E galhos retorcidos, vocês podem ver aí na imagem. As plantas são xerófitas, professor, o que é xerófita? Lembra que eu falei lá na outra aula? Xerófitas, gente, vai ser plantas que elas possuem adaptações para regiões com alta temperatura, certo? Alta temperatura e baixo índice de água. Essas plantas, geralmente, elas vão ter raízes grandes, né? Que essas raízes vão tocar nos lençóis freáticos lá embaixo no solo e captar água para elas. Vão ter cascas grossas, como são as raízes como são as cascas, né, do tronco das árvores do cerrado. Então, elas vão possuir mecanismos, né, que vão facilitar a sua vida nesses ambientes que são secos, beleza? Então, esse bioma ele apresenta 10.000 espécies de plantas e muitas delas são endêmicas. As plantas vão possuir raízes longas para facilitar a captação de água, como eu falei para vocês. Gente, esse bioma, ele é mais rico em biodiversidade do que o bioma da Amazônia. Vocês devem estar se perguntando, se o professor está louco. Não. Quando eu falo biodiversidade, eu falo em quantidade de espécies, certo? Não em quantidade de animais nem de plantas. Quantidade de espécies. Então, a gente aqui vai ter muitas espécies. Na Amazônia, a gente vai ter a maior quantidade de animais e de plantas. Mas lá, essas plantas e esses animais se repetem. Aqui não. Aqui a gente vai ter espécies diferentes uma das outras. Entendeu? Então, isso é muito legal. Uma característica muito boa. Nesse bioma também, gente, quero falar para vocês que durante o período de inverno, ocorrem algumas queimadas naturais, produzidas pelo próprio meio ambiente. Não é o homem que vai chegar lá. Dessa vez, não. Dessa vez não vai ser o homem que vai chegar lá e vai queimar, não. Ocorre mesmo por um acaso, é natural. Então, com essas queimadas, elas vão servir, né, para algumas plantas germinarem. Por incrível que pareça, algumas sementes, elas vão germinar durante essas queimadas. Claro, possui as árvores. Não, as árvores vão ter as cascas grossas, né? Que são os mecanismos dela e vai se proteger dessas pequenas queimadas. São pequenas queimadas, beleza?
Então, os principais representantes da fauna do Cerrado são o tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda, veado campeiro e entre outras espécies. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado, gente, ela não vai ser totalmente conhecida, principalmente quando a gente fala de espécies invertebradas, que são aquelas espécies aquáticas. Notem, gente, que eu queria mostrar para vocês uma espécie que se destaca muito, é o lobo-guará. É uma espécie muito linda, como vocês podem estar vendo aí no meio, né, essa fotinha do meio. E essa espécie tem algo muito legal nela. No Cerrado existe uma planta chamada lobeira. E essa é a planta do lobo-guará. Por quê? Porque o lobo-guará prefere a fruta da lobeira, que é chamada de fruta do lobo. É sua alimentação predileta. É sua sobremesa, né, no dia a dia. Ah, professor, mas o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a lobeira, a reprodução dessa planta depende do lobo-guará. Existe um processo chamado de dispersão, gente. Dispersão é quando uma planta ela quer se reproduzir e ela tenta liberar sua semente, né? Boa parte dessa semente pode ser levada pelo vento, chegando em outros locais e além germina e nasce outra planta. E outras podem ser levadas por animais, né? Através da ingestão do alimento, da fruta, né? No caso, o lobo-guará ele vai se alimentar da fruta, né? A fruta vai ter as sementes e quando ele estiver andando por lá, ele vai fazer suas necessidades fisiológicas, né? Ele vai defecar. E nas fezes do lobo-guará vai estar as sementes da fruta do lobo. E aí, essas sementes elas vão ficar no solo e vão germinar. E é dessa forma. A lobeira depende totalmente do lobo-guará para se reproduzir. Isso é genial. E aqui eu vou colocar um videozinho do lobo-guará para vocês verem, beleza? E essa frutazinha aqui é a fruta do lobo, é da lobeira, beleza? Vamos lá. Bonita, né, essa espécie? Claro, ela deve estar dessa forma aí, né? Braba, né? Por conta que deve estar a pessoa que está filmando apresenta uma certa ameaça, né, para ela. Então vamos lá. E chegamos ao nosso bioma, o bioma da Caatinga, o bioma do Nordeste, do sertanejo. Então para isso, gente, eu trouxe até o meu chapéu, botar o meu chapéu para falar desse bioma, claro, né? A gente tem, né? Então, gente, a Caatinga ela é um bioma exclusivamente brasileiro. Já começa a coisa linda por aí, né? Então é nosso, né? Isso aí a gente diz é meu, né? Daqui é brasileiro, é da gente. Então ele é localizado nas seguintes regiões: no Piauí, entre o Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Pernambuco e entre outros, né? Entre outros estados. Bem, a palavra caatinga, gente, não quer dizer que é porque fede, não. Você não vai chegar lá no meio do mato e dizer que tá fedendo. Ah, a caatinga, tá fedendo é a caatinga. Não. A caatinga, essa palavra vem do tupi-guarani e ela vai significar mata branca. Por quê? Vamos dar um exemplo que a gente esteja viajando ali para as regiões de Buqueirão, né, por exemplo. E está na época de seca, né, no verão, aquele verão quente. Então, toda essa mata da caatinga, ela vai apresentar um aspecto de cor acinzentado, puxado para branco, né? Quase não vai ter folha nas árvores. Então, é por isso que é dito como mata branca, por conta desse aspecto acinzentado que vai apresentar, beleza? Então o clima da Caatinga ele é seco, com pouca chuva, né? A gente vai ter um clima bem seco, então a gente vai ter espécies que vão precisar de determinadas adaptações para viver nesse clima, e a gente vai ter chuvas em apenas algumas regiões, em algumas épocas do ano, né? Vamos lá. Os rios eles vão chegar a desaparecer por falta de chuva, né? O solo ele vai ser rico em nutrientes, mas pobre em matéria orgânica. Por quê? Porque até determinadas épocas do ano, que são épocas de seca, até algumas espécies, né, de animais chegam a morrer, né? Então, a gente não vai ter determinadas quantidade de matéria orgânica, né, para esse local. Nutrientes vai ter, mas matéria orgânica é bem pobre mesmo, gente. Então, o Rio São Francisco ele vai ser um dos poucos rios que vai ter água o ano todo, beleza? E as plantas desse bioma, gente, ela vai se destacar, né? Vão se destacar quem? Os cactos, como por exemplo o mandacaru, xique-xique, coroa de frade, palma e entre outras.
Essas plantas, para evitarem a perca de água para o ambiente, elas vão desenvolver determinadas adaptações. É por isso que elas vão ser chamadas de plantas xerófitas. Por quê? Porque elas vão desenvolver adaptações para armazenar água e para não perder essa água que foi armazenada. Notem que todas as fotos que tem no slide dessas plantas são plantas que não possuem folhas, né? E que são gordinhas, né? Arredondadas. Então essas plantas, gente, no lugar de folhas, elas têm espinhos. O espinho faz com que ela não perca água para o ambiente. Se fosse uma folha, ela ia perder. O espinho não. E essas plantas, gente, como elas são xerófitas, elas vão ter grandes raízes que vão tocar os lençóis freáticos e captarem água, não vão ter folhas e vão ter capacidade de armazenar água. Beleza? Então, na caatinga possui também árvores de um porte maior, como um umbuzeiro e aroeira. Gente, o umbuzeiro é uma planta muito legal da caatinga. Na raiz do umbuzeiro, ele vai ter uma forma de uma batata, certo? E aí é chamada de batata do umbuzeiro. Essa batata ela vai armazenar água, porque na época de seca, a planta ela precisa estar lá intacta. Então, ela vai retirar água dessa batata, que ela armazenou água. Outra característica é que na época de seca, o umbuzeiro ele deixa suas folhas caírem naturalmente, fazendo com que ele não fique perdendo toda a água para o meio ambiente. Beleza? Então, os animais encontrados na caatinga, né? Entre eles estão o calango, o carcará, o gambá, o veado catingueiro, entre outros, né? Esse calango que eu coloquei aqui é o calango do rabo verde, e eu vou colocar um vídeo para vocês da espécie do carcará, que é uma espécie bastante encontrada aqui. Ela pode ser encontrada em regiões rurais, como também regiões urbanas. Pode estar em bando ou pode também estar solitária, né, como podemos dizer. É uma espécie que ela se alimenta, né, ela é carnívora, né, assim podemos dizer. Então, ela é um consumidor terciário, certo? Então, ela é um consumidor terciário, pode se alimentar também de carcaças de animais mortos. E aqui eu vou colocar um videozinho do carcará para vocês. Bora lá. É lindo, né, gente? Muito bacana, carcará. Seguimos. E aí chegamos no bioma da Mata Atlântica, né? O bioma da Mata Atlântica, gente, ele ocupa cerca de 13% do território brasileiro. Ele compreende a região costeira do Brasil, então ele vai se espalhar por toda a região litorânea brasileira, beleza? Indo dos estados do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Esse bioma ele é composto por vários ecossistemas florestais e por uma biodiversidade bem semelhante ao bioma da Amazônia, bem parecido, gente. E hoje resta apenas 10% de mata nativa, que sofre um processo, né, de desmatamento responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Então, esse bioma hoje ele é bem pequeno, gente, por conta do desmatamento, né, mas ele é bem parecido com o bioma amazônico. Eu vou mostrar a vocês algumas características dele, né? Então, vai ter clima quente e úmido, como o bioma amazônico, né? Grandes incidências de chuva, restando em grande disponibilidade de água, né? Árvores que podem chegar a 30 metros, né? E o engraçado, gente, é que essas árvores, elas vão possuir raízes que a gente chama de tabulares. Ah, professor, o que é isso? São raízes que vão fazer com que essas árvores se fixem melhor no solo. Então, vai ter essas raízes tabulares e elas vão ficar lá presas, bem firme no solo, beleza? Então, a flora ela é composta por jambo, por pau-brasil, ipê, entre outras. A fauna ela é composta por cachorro-vinagre, que é como esse da foto que a gente está vendo, mico-leão dourado, entre várias espécies de morcego, anfíbios e répteis. Claro, a gente vai ter uma grande diversidade de anfíbios, tanto aqui nesse bioma, como no bioma da Amazônia. E muitos desses anfíbios são venenosos, né? Eles possuem essa coloração deles forte quer dizer que eles podem ser venenosos. É uma advertência. Essa coloração faz parte de uma adaptação também, beleza? Então a gente chega no Pantanal. O Pantanal se localiza, gente, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima é bem quente e úmido, com dois períodos, né, distintos. Um de cheia, né, porque quando a gente tem um grande índice de chuva, e um de seca. Esse bioma ele vai possuir muitos rios, gente, onde são espalhados pelo solo
durante o período de inundações. Então, quer dizer que no período de cheia, gente, esses rios eles vão causar algumas inundações nesse bioma. Mas é aí que está a magia. Vai aparecer várias espécies migratórias nesse bioma. Muitas espécies mesmo. Então, vamos lá. A fauna, né, no caso do Pantanal, é uma das mais ricas do Brasil, gente, em quantidade de indivíduos. É muitas espécies, gente, aqui. Então, ela é composta por onça-pintada, tuiuiu, capivara, jacaré e entre outras espécies, né? O tuiuiu é essa espécie de ave que vocês estão vendo aqui. Ela é característica do Pantanal e é uma ave que se alimenta de peixes. Olhem o bico dela, beleza? Da aula de adaptação, mostrei a vocês. Então, a flora ela é composta por aroeiras, bromélias, imbaubá e entre outras espécies, né? No período de cheia, gente, ele é importante nesse bioma, pois a cheia vai manter um equilíbrio, né? Na cheia vai surgir muitas partículas de alimentos, né? E vai surgir, né, vários peixes que vão se alimentar dessas partículas e outros animais que vão se alimentar dos peixes. Então, fica muito rico em espécies, né? Então, isso quer dizer que se forma também aí uma cadeia alimentar, como foi explicado para vocês. Então, na época de seca, gente, as aves vão florescer, os rios vão secar, vai ter muita matéria orgânica, certo? Várias espécies vão começar a se reproduzir, a ter os seus filhotinhos, né? Como, por exemplo, muitas aves, e fica mágico também. Não é só na época de cheia, não. Na época de seca é que a magia também vai acontecer nesse bioma. É muito legal por isso. E, por fim, o bioma Pampa, né, gente? O Pampa é esse termo indígena, né? Ele se diz região plana, né? Quer dizer, é como se fosse um campo, gente. E ele vai ocupar pouco mais de 2% do território brasileiro. Esse bioma ele acontece também em outros países, certo? Como Argentina e Uruguai. Boa parte desse bioma é encontrado no Rio Grande do Norte. Suas características são climas chuvosos, né? Com temperaturas baixas e um inverno, né? Muito longo também. O solo fértil, rico em matéria orgânica, né? A vegetação rasteira vai ser formada por gramíneas e pequenos arbustos. E a fauna, gente, ela é composta por algumas espécies, como quero-quero, João de Barro, além de outras espécies como mamíferos e anfíbios. Queria falar para vocês que uma espécie que é muito legal desse bioma é o João de Barro. O João de Barro é uma espécie que ela vive com o seu parceiro para a vida toda. A gente chama isso de monogâmica, né? Que é quando ela escolhe aquela pessoa e ela vive para a vida inteira. É uma linda história de amor, né? Com o seu parceiro, isso é muito bacana. E o João de Barro ele é característico porque o casal se junta e constrói sua casa. Então o casal vai lá e monta sua casa todinha de barro, né? Quando passa determinada época do ano que eles não vão utilizar mais aquela casa, eles constroem outra em cima e aí vai parecendo um prédio. E aquela casa que eles não vivem serve de moradia para outras espécies, né? Notem também que essa espécie, gente, ela, quando o seu parceiro, por exemplo, chega a morrer, ela fecha a porta de sua ocasinha, né? Ela fecha, né, a porta de sua moradia de barro e vai embora procurar outro local. E essa espécie é legal que ela constrói outros locais de barros menores para descansar. Então, gente, nossa aula chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Qualquer dúvida, falem no grupo, falem comigo no WhatsApp. Vai ter uma atividade do livro. Vou mandar a foto das páginas do livro para quem não tem o livro e para quem tem uma das páginas. Estou muito feliz. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijão, galera.